90. Para os efeitos do artigo 88 desta lei, realiza-se um ato de concentração quando, inciso 1, duas ou mais empresas anteriormente independentes se fundem. 2. Uma ou mais empresas adquirem direta ou indiretamente, por compra ou permuta de ações, cotas, títulos ou valores mobiliários conversíveis em ações ou ativos, tangíveis ou intangíveis, por via contratual ou por qualquer outra meio ou forma ou controle ou partes de uma ou outras empresas. Inciso 3. Uma ou mais empresas incorporam outra ou outras empresas. Inciso 4. Duas ou mais empresas celebram contrato associativo, consórcio ou joint venture. Parágrafo único. Não serão considerados atos de concentração, para os efeitos do disposto no artigo 88 desta lei, os descritos no inciso 4 do caput, quando destinados às licitações promovidas pela administração pública direta e indireta e aos contratos delas decorrentes. Artigo 91. A aprovação de que trata o artigo 88 desta lei poderá ser revista pelo Tribunal de ofício ou mediante provocação da Superintendência Geral, se a decisão for baseada em informações falsas ou enganosas prestadas pelo interessado, se ocorrer o descumprimento de quaisquer das obrigações assumidas ou não forem alcançados os benefícios visados. Parágrafo único. Na hipótese referida no caput deste artigo, a falsidade ou enganosidade será punida com multa pecuniária, de valor não inferior a R$60.000, nem superior a R$6 milhões, a ser aplicada na forma das normas do CAD, sem prejuízo da abertura de processo administrativo, nos termos do artigo 67 desta lei, e da adoção das demais medidas cabíveis. Capítulo 2. Do acordo em controle de concentrações. Capítulo 8. Título 8. Da execução judicial das decisões do CAD. Capítulo 1. Do progresso. Artigo 93. A decisão do plenário do tribunal, cominando multa ou impondo obrigação de fazer ou não fazer, constitui título executivo extrajudicial. Artigo 94. A execução que tenha por objeto exclusivamente a cobrança de multa pecuniária será feita de acordo com o disposto na Lei 130. Artigo 95. Na execução que tenha por objeto, além da cobrança de multa, o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz considerará a tutela específica da obrigação ou determinação providência que assegure o resultado prático equivalente ao do adimplemento. Parágrafo 1º. A conversão da obrigação de fazer ou não fazer em perdas e danos somente será admissível se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente. Parágrafo 2º. A indenização por perdas e danos far-se-á sem prejuízo das multas. Artigo 96. A execução será feita por todos os meios, inclusive mediante intervenção na empresa, quando necessária. Artigo 97. A execução das decisões do CAD será promovida na Justiça Federal do Distrito Federal ou da sede ou domicílio do executado à escolha do CAD. Artigo 98. O oferecimento de embargos ou o ajuizamento de qualquer ação que vise a desconstituição do título executivo não suspenderá a execução se não for garantido o juízo no valor das multas aplicadas, para que se garanta o cumprimento da decisão final proferida nos autos, inclusive no que tange à multa diária. Parágrafo 1º. Para garantir o cumprimento das obrigações de fazer, deverá o juiz fixar caução idônea. Parágrafo 2º. Revogada a liminar, o depósito do valor da multa converter-se-á em renda do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. Parágrafo 3º. O depósito em dinheiro não suspenderá a incidência de juros de mora e atualização monetária, podendo o CAD, na hipótese do parágrafo 2º deste artigo, promover a execução para a cobrança da diferença entre o valor revertido do Fundo de Defesa de Direitos Difusos e o valor da multa atualizado, com acréscimos legais, como se sua exigibilidade do crédito jamais tivesse sido suspensa.
Artigo 99. Em razão da gravidade da infração da ordem econômica e havendo fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ainda que tenha havido o depósito das multas e prestação de caução, poderá o juiz determinar a adoção imediata, no todo ou em parte, das providências contidas no título executivo. Artigo 100. No cálculo do valor da multa diária, pela continuidade da infração, tomar-se-á como termo inicial a data final fixada pelo CAD, para a adoção voluntária das providências contidas em sua decisão, e como termo final o dia do seu efetivo cumprimento. Artigo 101. O processo de execução em juízo das decisões do CAD terá preferência sobre as demais espécies de ação, exceto habeas corpus e mandado de segurança.